Revisão da vida toda foi aprovada no STF. Por que que você precisa tomar cuidado para não se prejudicar? Quer saber? Então vem com a gente, vamos acompanhar mais esse vídeo. Vamos bater um papo rápido sobre a decisão mais importante para os previdenciaristas nesse final de ano 2022. Um ano muito intenso, cheio de decisões, que combinou aí com essa decisão do STF no tema revisão da vida toda. Com certeza está cheio de material, de informação por aí no Google. E aqui vamos trazer rapidamente alguns detalhes, algumas nuances que você, segurado, aposentado, precisa ter cuidado. Por que ela é vantajosa? Porque ela pode ser um tiro no pé. Então vamos lá? Olha só. Com certeza você ficou sabendo, porque foi muito comentado, ainda está sendo muito comentado na semana passada. Tivemos aí essa decisão, um 6-5 bastante apertado, né? Por 6 votos a 5, os ministros do STF decidiram então, de forma favorável aos segurados, pela aprovação da tese aí previdenciária, que ficou conhecida como revisão da vida toda. Antes de falar por que ela é boa e no que você precisa tomar cuidado, não vou pedir joinha não, mas vamos entender primeiro o que é a revisão da vida toda. Para entender o que é a revisão da vida toda, eu vou explicar basicamente aqui, de forma bem simples, como que o benefício de aposentadoria era calculado até a emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência mais recente, agora de 2019. Tá? Então, vamos lá. De 1999 para frente, antes disso não, tá? A gente teve a Lei 8.213, a Lei de 1991, a redação original dela previa que na hora de se aposentar, o INSS faria um cálculo de uma média aritmética simples dos últimos 3 anos de contribuição do segurado. Feita essa média simples, esse seria o valor da aposentadoria. Como essa sistemática de cálculo é muito perigosa, tem algumas armadilhas, né, aritméticas e técnicas aí, em 1998 e 99, sucessivas reformas modificaram a base de cálculo. E aí começou. Basicamente, de 1999 até a reforma da Previdência em 2019, tá? Então 20 anos, portanto, durante 20 anos o INSS calculou a aposentadoria do seguinte modo: antes de calcular o valor, eu preciso ter uma média salarial. Então, como que o INSS fazia essa média salarial? Pegava todos os salários de contribuição, todas as contribuições que o segurado fez, a partir de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Tá? O que ficar dentro dessa baliza é feita a média aritmética simples. Média salarial de julho de 1994 até o momento de entrada com requerimento de aposentadoria. Então, feita essa média, né, uma vez obtida essa média, aí cada modalidade de aposentadoria era concedida a partir de um percentual dessa média. Certo? Qual que é o problema? O problema é que lá em 1999, essa regrinha de julho de 1994 para frente era uma regra transitória, que o INSS equivocadamente, durante 20 anos, aplicou como se fosse a regra definitiva. E a regra definitiva dizia que aquele segurado que atingiu ali o direito de se aposentar a partir de 1999 teria computado a média salarial de toda a sua vida. Então, se a pessoa começou não só de julho de 1994 para frente, mas sim desde lá de trás, quando ele começou sua vida contributiva. Nem cabe na tela. Então, desde lá de trás, se começou em 1970, 75, 80, todos os salários de contribuição entrariam nesse cálculo. Por isso, a tese recebeu esse apelido de revisão da vida toda. Ficou claro? Espero que sim. Agora sim. Se ficou claro e você entendeu o que é a revisão da vida toda, dá um joinha aí para fortalecer
esse nosso compartilhamento gratuito de conhecimento para a gente crescer e conhecer mais os direitos sociais. Deu joinha? Beleza? Prosseguindo. O STF, então, numa votação bastante apertada, foram 6 votos favoráveis à tese, 5 contrários à tese, entendeu, evidentemente, que a regra permanente era constitucional e então determinou, né, a tese vencedora, para a gente não falar só de juridiquês aqui, porque muita gente que vai assistir esse vídeo não é advogado, então isso aqui não é uma aula, né, sobre revisão da vida toda, mas basicamente o STF, na tese vencedora, diz o seguinte: olha, se o segurado completou o direito de se aposentar entre 1999 para frente, o INSS tem que verificar o cálculo que for mais vantajoso. Vida toda pode ser mais vantajosa, tá certo? Cuidado! Agora que a gente já entendeu o que é a revisão da vida toda, dá para entender por que ela pode ser muito vantajosa, mas por que você precisa ter atenção. Vamos lá. Supondo que a pessoa aposentou lá no ano de 2010. Ela se aposentou no ano de 2010. Entre julho de 1994 e 2010, nós teríamos aí somente 16 anos de contribuição que seriam computados para média, tá? Ele já tem lá os 35 anos de contribuição, tá? Só estamos falando do cálculo da média. Média salarial só durante 16 anos. Supondo que essa pessoa começou a trabalhar lá em 1970, a revisão da vida toda vai permitir que esse período de 1994 a 2010, 16 anos, seja ampliado lá para 1970 até aqui em 2010. E aí, de 16, a gente já pula para 40 anos incluídos dentro desse período. 40 anos de salários. Entendeu? Então, a chance de você melhorar a média aritmética é maior. Mas também, um perigo, atenção, ficou também decidido, e é muito claro isso na legislação previdenciária, que quando você entra com um pedido de revisão, a revisão ela vai alterar o valor do benefício, para cima ou para baixo. Então, se você for fazer a revisão da vida toda, e na revisão da vida toda, os seus primeiros salários são lá dos anos 80, e esses primeiros salários são de salário mínimo, porque você começou lá a vida como office boy, caixeiro, engraxate, enfim, alguma coisa que pagava pouco, pagava muito pouco. Você precisa ter cuidado, porque você vai incluir salários baixos numa média salarial. E aí, matemática é matemática, se você incluir uma quantidade maior de salários de valores baixos, a média diminui. Agora também pode acontecer o inverso. Muita gente trabalhou lá nos anos 70, 80 com uma remuneração mais elevada, de 3, 4 salários mínimos, e essa remuneração foi caindo com o tempo conforme foi se aproximando o momento da aposentadoria, porque é o ciclo da nossa vida, né? A gente começa, né, trabalhando lá, recebendo um pouquinho, vai melhorando, melhora o nível, e depois o nível salarial vai baixando um pouquinho na medida em que a gente vai envelhecendo e se aproximando da aposentadoria. Então, é preciso verificar essa curva, é preciso fazer cálculos preliminares para saber se de fato a revisão da vida toda para você será vantajosa. Se for, pode entrar com ação. Por quê? Porque o STF já decidiu o caso. Então, a decisão do STF será aplicada, deverá ser aplicada pelos juízes de primeiro grau e pelos tribunais de modo uniforme. Então, quem tem ação de revisão da vida toda que está parada na justiça, vai voltar a andar. Quem ainda não tem, pode dar entrada. Mas atenção, hein? Prazo prescricional, decadencial, 10 anos. Vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Você curtiu? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Vamos compartilhar conhecimento e tornar o direito social previdenciário acessível a todos.
Até o próximo vídeo.